Turma, seja bem-vindo a mais um podcast e hoje vamos falar sobre depressão. Hoje estamos aqui com o Pastor Edson para fazer e explorar esse tema de uma forma leve, tranquila. E aqui, é claro, também eu quero convidar vocês a participar lá do meu site, onde eu deixo a biografia do meu livro. Vai lá, compartilha essa minha história, vai lá dar uma lida sobre do que está falando esse livro para você transformar corpo, espírito e mente. E hoje, mais uma vez, parabéns aqui, Pastor Edson, pela sua presença. Tenho certeza que hoje a gente vai explorar esse assunto sobre depressão. A gente vai trazer mais um insight, mais uma palavra maravilhosa para as pessoas que estão nos acompanhando aí, né? E antes de mais nada, também quero deixar um abraço pro pessoal lá da Academia Pano Bianco Georgina, o pessoal também da Skyfit Vila Marieta, que está sempre interagindo aqui com a gente, pastor, o Renato, a Kátia, os casais lá que tá sempre aqui, ó, compartilhando tudo que a gente está fazendo. Inclusive, aí eu queria que você mandasse um abraço para essa galera que está nos acompanhando. Que bacana, Daniel. Primeiramente, aí, boa tarde, né, mais uma vez. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E dentro dessas temáticas, o quanto Deus tem feito a obra e quanto tem sido edificante a vida das pessoas. Mandar um abraço para essa galera do Skyfit, Pano Bianco, toda a galera que trabalha aí, né, nas academias. E também não só a galera que trabalha, a galera também que está com você, que você é personal dessas pessoas, né? Sim. Tenho certeza que tem um personal aí que está à altura de vocês e tenho certeza que isso tem edificado a vida de vocês. Então, um abraço para cada um de vocês, muita paz, saúde, alegria. E também queria mandar um abraço também lá pro pessoal da igreja, que tem acompanhado, importante. A Igreja Batista do Caminho, né, ali da região, né, do Jardim Santana. Também aos nossos pastores que têm acompanhado aí, apóstolo José Maria Savazzi, apóstolo Eico. E a gente tem visto que tem sido edificante, tem sido muito bom. Muito bom. O pessoal tem comentado bastante, né, que são palavras que fortificam a vida de cada um ali, que acaba transformando o dia a dia, né? Pessoas, problemas, situações, todos nós temos. Então, o importante é a gente estar ali ajudando com uma palavra amiga, com uma palavra sincera e principalmente uma palavra de Deus para agregar, né, na vida das pessoas e fazer que ela cresça como pessoa, espiritualmente, no seu reino também, para conseguir conquistar o que tanto desejou, o que tanto almejou na vida, né? E são palavras, né? São um bate-papo, mas talvez para as pessoas é tudo o que elas estão precisando e precisavam ouvir, né? Uma mensagem de Deus, uma oração, como a gente fez no podcast anterior, né? Muito bacana, então, né? Já quero convidar você para ficar até o final desse vídeo, que vai ter oração no final, hein? O pastor não sabia, mas vai ter oração no final. Ele vai fazer uma oração para a gente aqui, para finalizar mais um tema sobre depressão, um tema que está amplamente sendo falado no mundo inteiro e tem, né, acometido várias pessoas, né, pastor? Para a gente começar, o que seria uma depressão, pastor? Eu costumo dizer que a depressão é a procrastinação de você não resolver os problemas, né? Então o problema acaba ficando ali escondido ou exposto e a pessoa ela vai procrastinando isso e não quer resolver, ela não quer gladiar. Entra a questão, né, da primeira situação do medo, né, de enfrentar. Depois entra a ansiedade excessiva nessa situação e ao mesmo tempo já essa pessoa ela é remetida à questão, né, do isolamento, dessa tristeza profunda, dessa dor do síndrome do coração partido, enfim. Essas coisas que vai afetando diretamente as pessoas ao ponto da retração, prazer da vida. Alguns afetam até a questão de trabalho, já não tem mais disposição para trabalho, para estudo, para fazer uma comida, para poder ter ali a sua vida natural, né? A sua vida normal. Então, a depressão é isso aí, é você procrastinar os problemas. Você entra no primeiro tópico da questão da resolução, de resolver o problema, é a negação, né? Você nega que você está com problema, você nega que realmente está instalado ali, e aí você vai procrastinando, e aí é onde vai começando a agravar. E é onde vem os grandes problemas aí que a gente tem visto, que tem sido um mal do século, né? Ansiedade e depressão tem sido o mal do século, né? Falamos sobre ansiedade semana passada, né? Os professores é um dos que estão sendo mais afetados, 70% são os professores. Bancários estão entre 45% e 50%. É muita gente, né? Afetado diretamente. O pessoal de enfermagem é o mais alto possível. O pessoal que trabalha dentro de hospitais, essa pressão toda, chega de 75% a 80% diante dos estudos agora. E isso aí vai desencaretando ao ponto de gerar futuramente aí os transtornos e vem a questão da depressão aí, né? É muito caótico, tem que ter muita atenção nesse momento. Sim, uma coisa que você falou que é muito interessante, pastor, na questão dessa identificação e da questão de você analisar e aceitar, né, aquele momento, aquela situação para poder reverter. Qual que seria o momento ideal ali, ou qual momento, ou qual parte do meu dia, ou do meu eu, que eu tinha que olhar para aquela situação e aceitar algo de ruim que está acontecendo para eu poder
ter uma resolução assertiva para não ficar triste ou não deixar essa depressão se acometer comigo. Então, eu te pergunto, como que eu identifico se realmente é uma depressão ou se é até uma tristeza comum do dia a dia ali para eu fazer uma autoanálise minha? Muito bom. Primeiro a gente vai entender que detectar sozinho você não vai, né? Isso é fato. Isso eu não consigo ver. Você vai ter que procurar um profissional, né? De todas as formas você vai ter que procurar um profissional. E o profissional, dentro daquilo que você vai passar para ele diante do acompanhamento, ele vai detectar se é uma depressão, se é uma ansiedade, o nível que ela tá, que tipo de depressão que é. Então ele vai ter que detectar. Isso aí não tem como a gente fugir disso, né? A medicina tá aí, né? Tem uns psicólogos, tem uns psiquiatras. Eles são pessoas que realmente passaram por treinamentos, foram hábeis dentro do seu curso, treinaram e hoje estão trabalhando, já estão exercendo. Então, eles vão conseguir. Mas, diante de uma situação assim, aqui a pessoa ela não procurou ainda o médico, vamos lá. Vai ter alguns sinais que ela vai ter que perceber, né? Eu costumo usar bastante elementos ou situações que fica mais fácil da gente compreender. Um exemplo, você perde um ente querido, uma pessoa que você ama. Vamos lá. Isso aí eu passei por isso aí ano passado, foi uma perca em cima da outra, então pra gente foi algo que a gente não estava adaptado, né? A gente esperava os pais ir embora e depois os irmãos, né? Então nós perdemos o irmão primeiro, depois, né? Ainda tá aí, o velhão tá aí, o pai, a mãe. Mas enfim, então o que acontece? Aquela pessoa, ela perde aquele ente querido e ela vai começando a sentir falta, né? Ela tá sentindo falta daquela pessoa, é natural. Durante um tempo a pessoa sentiu luto. Mas quando esse luto ele não tem fim, é onde começa a vir os alertas para a gente poder perceber que algo está fora do controle. Então essa pessoa ela começa a falar muito sobre aquela pessoa, ela começa a relembrar demais dela. Começa a repetir o passado das pessoas. Exatamente, Danilo. Tudo que ela vai falar, ela não fala mais sobre a vida dela, ela já não fala mais se o problema é isso, né? Tô falando aqui só um exemplo. Um exemplo. Se ela no trabalho ela vai falar sobre isso, na rede social ela só posta isso. Ai, como você faz falta, ai, como Então você vê que a pessoa ela tá entrando na retração. E essa retração já está trazendo sintomas na vida dela. Você vê que ela já não está tendo mais prazer, ela já não tem mais alegria nem nas palavras e nem no seu comportamento. Você vê que o negócio está interferindo, uma coisa está levando a outra. É nesse período que vem a questão da negação. Eu não aceito que eu perdi. Então, quando tem esse tempo da negação, você já entrou em alerta, já está em alerta. Por quê? Está ali a negação, o problema está ali, eu não posso negar que o problema está ali. Então, eu perdi, eu tenho que aceitar. Só que não, ela fica aceitando, não, eu não aceito você ter ido embora, Deus, o senhor não me ama, fulano podia estar ali, pessoas podiam ter ajudado. Cara, é o processo da vida, infelizmente, do jeito que foi, né? Se foi por uma morte natural ou não, né? A gente não sabe medir também a dor que cada um tem. Sim. Mas a gente vai entendendo que tem esse primeiro contato aí, que aí vem a negação. E essa negação já está começando a afetar o quê? A parte do seu prazer, da sua alegria, as suas partes cerebrais, seus neurônios, as partes do prazer já estão sendo afetadas. E automaticamente ela não está percebendo, ela começa a negar. Aí é um alerta. Se você está assim, já vamos iniciar nessa parte, né? Vamos. Então, se você está assim nessa tarde aqui, eu quero te convidar a ouvir isso. Cara, não fique procrastinando. Se você não está bem, procure ajuda. Esse é o caminho, procure ajuda. Se você tem já tido esses sintomas, já é um início. A negação já passa por um início que você está entrando num período depressivo, né? Aqui não estamos falando de ansiedade, já é um outro tópico. De ansiedade nós íamos falar sobre isso naquele momento, mas agora falando diretamente sobre depressão. Então procure um profissional, talvez a sua depressão não está em nível profundo ainda, não chegou ao síndrome do coração partido, ao ponto de você dar cabo à sua vida, você não quer mais viver. Então hoje tem o TCC, né, que são técnicas cognitivas, comportamentais, que vai trabalhar, e é onde a pessoa vai encaminhar para um personal trainer, vai falar de atividades físicas. Então a depressão ela tem cura, cara. Sim. 90% ela tem cura. 90% da depressão, comprovadamente, ela tem cura, assim como a ansiedade. Exatamente. 90% tem jeito, tem como sair dessa. Na verdade, é você conseguir aceitar, procurar o profissional ideal ali, que você vai confiar, que você vai estar com ele, e através disso começar o treinamento, né? Exatamente. E não é algo que é do dia para noite, né, Danilo? Exatamente, a depressão não foi do dia para noite, então o tratamento também. Você me falou, você foi falando todo esse desenrolar de uma depressão e me fez lembrar algo, né? De uma pessoa que ela perdeu uma pessoa muito querida, né? Recentemente, e ela ficou nessa indignação com a vida, né? De não aceitar essa perca, né? Dessa pessoa querida. E isso foi gerando vários transtornos, que ela tinha crise de choro todos os dias.
Todos os dias ela lembrava, voltava, não, mas por que isso, por que aquilo, né? Enfim. E foi passando o tempo, não curava, não aceitava essa perca. Ela começou a perder a fé dela. Aí ela começou a culpar Deus. Ou seja, né, de uma parte que ela não aceitou, que ela não curou, começou a afetar a crença dela, a base dela. E quando chega nesse nível que a pessoa, pastor, ela está já, né, duvidando da fé dela, da crença dela, culpando o Criador, como que lida com essa situação? Já que ela não fez esse enfrentamento, não aceitou, né, e continuou procrastinando, não querendo resolver o problema. Você vê que aí volta na questão das vozes lá que nós conversamos, né? Que vozes que ela deu ouvido, né? Aonde Deus tem culpa nisso? Deus podia estar lá, ele estava lá a todo momento. Uhum. Mas, eu não vi ele, cara. Deus é espírito, e os tais que o adoram é espírito de verdade. Você tem que crer. Na nossa fé, nós não podemos ver para crer. Nós temos que crer para ver. Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Ele olhou para Marta e falou, Marta, tá morto. Mas você crê que ele vai voltar? Né? Marta fala para ele, não, Senhor, eu creio que é no dia da ressurreição. Ele falou, não, Marta, se credes, verás a glória de Deus. Então, há momentos da nossa vida que a nossa fé vai ser colocada em xeque. A nossa vida espiritual vai ser colocada em xeque. O que eu tenho que fazer? A Bíblia, você falando sobre isso, eu lembrei de um texto onde o salmista Davi, né, no capítulo 42, ele vai decorrer um texto, e uma das partes do texto ele vai falar assim, por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu Deus, o meu auxílio. Né? Você vê que houve um momento da vida dele que a fé dele foi colocada em xeque. Deus foi colocado em xeque. A situação espiritual dele foi colocada em xeque. Mas ele resolveu entender que ele tinha que dar uma voz de comando naquele momento. Então, nesse momento, estou falando para os cristãos, não estou falando para quem que não tem a sua fé em Deus, não processa uma fé cristã, seja ela católica ou seja ela evangélica. Cara, há momentos da nossa vida que a gente vai ter que dar voz de comando para nós mesmos. Né? O salmista ali teve que dar a voz de comando. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Porque eu estou falando de parte espiritual, né? E aí é onde a gente vai voltar. A Bíblia diz que a tribulação, Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, que a tribulação, ela não pode ser um start para mim parar, mas ela tem que ser um start para mim perseverar. E a perseverança, mesmo sem fé, vai ativar a fé. Então eu tenho que continuar acreditando, mesmo que a situação é oposta, que Deus está no controle de todas as coisas, Ele rege o universo, e é mais uma situação que eu entrei e eu vou sair dela. Então, por mais que a minha fé foi abalada, eu preciso confiar. E há momentos da nossa vida que a gente vai ter que dar comando para nós mesmos. Espera em Deus. Ei, acorda. Ei, Edson, o que está acontecendo? Você não era assim. Você sempre foi ativo, você sempre foi... Então, é trazer a memória. É resgatar o prazer e a alegria de volta. Porque, nesse momento, a tristeza e a dor profunda já invadiu a alma. Então, é onde ela não consegue ver mais saída. Ela se encontra trancada. Então, isso aí já é um momento da vida dela que, se ela não cuidar, ela pode entrar na síndrome do coração partido, daquela dor profunda ao ponto do isolamento, e alguns pedem até a sua morte, né? No dia da dificuldade. Nós vemos isso com Elias, né? Exatamente. Elias pediu na sua angústia, no dia da depressão, ele pediu a sua morte. Pediu para, né, ser aniquilado da terra. Pastor, já que você tocou nessa parte você já apresentou o que é a depressão, né, pra gente, pros ouvintes, e também falou um pouquinho, né, do alerta. Vamos já entrar na síndrome do coração partido, já? O pessoal já está assistindo, já está interagindo aí com a gente. Gostou, já gostou do tema? Já vamos falar então como que o indivíduo ele chega nessa parte do coração partido aí. Então vamos lá. Então ela teve aceitação, negação. Não, ela não teve aceitação, ela teve negação, né? Negou. Então ela procrastinou. Então ela foi entrando no nível de retração. Então nesse nível de retração já foi afetado agora as partes neurais, partes celulares do corpo, que aí vai entrando a questão das células do corpo, que vem trazer o prazer, enfim, é que não dá tempo de entrar, decorrer tudo isso. Mas então foi afetado mente, corpo, e agora está sendo afetado até o espiritual dela. Porque o ser humano é corpo, alma e espírito. Nem a psicologia em si, ela nega a existência que nós somos corpo, alma e espírito. Então vai afetar corpo, alma e espírito. Então afetou primeiro a parte neuronal, né? Parte cognitiva, automaticamente afeta o corpo, onde vem as reações, né? Vem toda aquela questão dos sintomas,
né? Pressão alta, altera problemas respiratórios, cardiorrespiratórios, tudo isso. Frequência cardíaca, que a gente trabalhou a questão da ansiedade, é tudo bem próximo do outro, né? A diferença é que a depressão, quando você vai detectar realmente, o profissional ele vai fazer todo um decorrer com você, um acompanhamento, e ele vai acabar detectando o grau ou o nível da sua... E tem depressão, Danilo, que é interessante, que você não vai tratar só a depressão. Vai ter problema que a pessoa está com depressão e está com problema de tireoide. Então, são 2 problemas para a pessoa tratar. Aí, exemplo, ela vai num psicólogo, num psiquiatra, o psiquiatra falando, olha, o seu problema, um exemplo aqui, eu estou dando um exemplo aqui, que é bom você trabalhar com exemplo, né? Sim. O seu problema da sua depressão é o problema da sua tireoide. Vamos tratar a tireoide, sua depressão vai sarar. O cara trata a tireoide e a depressão não vai embora. E como que essa pessoa vai ficar? Então, cara, é por isso que a gente tem que ter pessoas especializadas, pessoas específicas, que realmente entendem o caso. Então, vai ter que trabalhar de 2 formas. Vai trabalhar a parte que foi afetada a corpo, né? E a parte neuronal, cognitiva. Então, são 2 partes que vai ter que ser tratada. Cara, o assunto tá gostoso aqui hoje, hein? Tá ótimo, tá maravilhoso, tá fluindo. Então, a gente precisa ter essa atenção, cara. Então, o profissional vai detectar, o profissional ali vai perceber, e diante dessa percepção, ele vai dar o nível que aquela pessoa está vivendo, o grau, e dali em diante vai começar todo o processo do acompanhamento, né? É aí onde vem a questão do diagnóstico. A primeira coisa nessa fase, você vai ter que procurar o especialista e vai ter que ter o quê? Primeira coisa, o diagnóstico. Diante do diagnóstico, é uma pergunta talvez que você já ia fazer em cima disso. A gente precisa entender outra coisa, a duração. Faz quanto tempo que está e o que eu preciso fazer para cessar essa depressão. Então, é a segunda parte. O primeiro eu detecto, vou com o profissional. O profissional vai fazer o quê? Ele vai ver a duração, né? Então, tem a duração, né? E aí, o que acontece? Ele vai utilizar de técnicas. Então, o psiquiatra, o psicólogo, ele tem os caminhos, o terapeuta. Então, ele vai ter os caminhos. A outra coisa é o tipo da depressão. Agora, nós estamos falando de depressão profunda já, né? Então, ele vai perceber que a depressão profunda é diante de pesquisa ali. O cara não vai te dar um relatório por cima. O cara tem anos de pesquisa, o cara trabalha em cima disso, o cara vive isso. Quantos pacientes ele trata? Né? Quantos por dia, quantos por mês, anualmente, dentro do tempo de carreira que essa pessoa tem? Quantas pessoas foi, então? Outra coisa, o grau de prejuízo que essa depressão está causando na pessoa. Retração, não quer trabalhar, tá com tristeza, desânimo, vontade de morrer. Não quer viver mais. Né? Parece que tudo tá se fechando em cima dela. Então, já chegou a um ponto do que é onde a gente entra, que já é uma depressão profunda, síndrome do coração partido. Então, nesse período, a pessoa já está nessa forma, né? E aí, o que vai ter que acontecer? A questão da investigação. E aí é onde o profissional vai entrar em todo esse tempo aí de acompanhamento, de tratamento. Outra pergunta, talvez você ia fazer, por causa do tempo, a gente já vai falar. Medicação resolve? Eu ia fazer essa pergunta mesmo, pastor. Sobre medicação, será que a gente medica ou como que é? Será que estamos tampando o sol com a peneira? Como que funciona a questão da medicação? Mas antes da gente ir para esse tema, que é muito bom isso daí. Esse tema é muito bom para a gente discutir, decorrer durante o nosso tempo. E você foi falando já desse coração partido e o pessoal que está assistindo em casa, meu Deus, não quero chegar nesse ponto, né? Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Como que eu faço essa aceitação? Como que eu identifico? Como que eu aceito? Já deixa aí pro pessoal o passo a passo aí de como identificar para não chegar nesse nível aí, porque como você falou, afeta o nosso corpo inteiro, fisiologicamente, né? Nosso corpo é uma farmácia, o estresse aumenta o cortisol, aí você fica nervoso, fica irritado, nada tá bom, nada flui, que leva a pessoa, né, a querer deixar de viver para tirar sua vida. Então, é algo importante que a gente está falando, né? Então, fala desse combate, dessa aceitação para parar com essa depressão. Sim. Primeira coisa, a gente tem que entender que procurar o profissional, né, Danilo? Eu que sou cristão, porque vamos falar para o cristão. Sim. Você que é cristão, está em casa. Que eu estou falando cristão, tá? Depois eu posso falar pela parte profissional. Sim. Procure um especialista que processe a mesma fé que você. Essa é a primeira coisa. Se você é um cristão. Sim. Porque talvez você vai procurar uma pessoa e ela não processa a sua fé. E talvez ela vai entrar num tratamento com você correto dentro do diagnóstico da medicina, da ciência, e você não vai querer aceitar o tratamento, tá? Então, assim, não é culpa do profissional. É o meio que o profissional, ele vai operar, ele vai trabalhar, a vida dele é aquilo ali. Já a pessoa que processa a fé, ela vai ter que procurar um especialista cristão. Por quê? Porque ele vai entender toda essa questão espiritual, né? Onde entra a questão da psicologia pastoral. Sim, comportamental, né? Da pessoa. E eu ainda digo de preferência que seja pastor.
Se você é cristão, você vai procurar um psicólogo cristão, eu te aconselho que seja ainda um psicólogo pastor, né? Para que ele possa entender toda essa questão. Né? Agora, humanamente, procurar uma pessoa que realmente ela vai te acompanhar dentro de todo o conceito da ciência, te elaborando, te levando ao caminho correto, ao ponto que você vai sentir. Porque tem pessoas que vai tratar com um profissional que não tem efeito. Não tem problema nenhum nisso. Você também tem que procurar outro. Porque tem pessoas que procuram o primeiro e não resolve, ela não procura um outro. Sim. Pode ser que no primeiro você não consiga, ele não consiga detectar. Tá? Mas pode ser que ele procurando um outro profissional, um outro especialista, ele vai conseguir detectar, achar a causa, a raiz e tratar a raiz. Então, não desista na primeira tentativa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Na primeira tentativa, não desista. Não conseguiu com o primeiro, vai no segundo, tá? Mas sem deixar do quê? De crer que Deus está no controle de todas as coisas. A gente tem que falar isso, né, Danilo? Sim. E para as pessoas Primeiro cristãs... passo, né? E as pessoas que são cristãos, vai ter um momento da sua vida que não é falta de fé, não é falta de oração. Você entrou, a depressão chegou, querido, tá aí. Então ela tá na porta. Né? Então procure pessoas especialistas que vai te ajudar no tratamento, de preferência pastores, cristãos, psicólogos, né? Que vai te encaminhar nessa direção. Né? Então essa é a primeira coisa. Além da aceitação, e procurar ajuda, tá? E dentro dessa ajuda eles vão detectar se tá em que grau que você tá de depressão. Se vai chegar ao ponto de ter que tomar remédio, ou só vai só ali pelas partes do CCC, do TCC, que são partes de... vai passar vitaminas, caminhada, vai levar um personal... Física, aí onde você uma vai equipe entrar em ação. multidisciplinar, exatamente. Aí onde entra o profissional com o outro profissional da saúde, que seria um personal, seria ele ser encaminhado para alguém que entende de toda essa parte, para poder... Então, um psiquiatra mesmo, de início, ele nunca vai entrar com medicação, viu? Sim. Ele nunca vai entrar com medicação, ele vai ter que achar causa, raiz. Então, ele vai deixar a medicação para o último estágio. Sim. Quando está no grau avançado. Exato, o verdadeiro psicólogo, o verdadeiro psiquiatra, ele nunca vai recomendar de imediato a medicação. Porque ele sabe que a medicação, ela não tem 100% de ação. Isso é comprovado. Exatamente. Ela não tem 100% de ação. Ela vai ser um meio para poder tentar aliviar... Inibir, né? Aquela sensação. Ali, enganar aquela sensação. E ainda pode ser que dê errado a primeira tentativa da primeira medicação. Tanto é que ele vai dar para você em torno de 1 mês a 1 mês e meio para você ter que voltar lá para ver se não teve reação, né? Se não teve reação na medicação que você tomou, e é normal isso aí. Exatamente. Vai ter mesmo reação, mas essa reação ela não pode chegar a 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Então ela tem que ser sanada nos 15 primeiros dias. Então é o tempo que do seu corpo ali vai ter, o seu corpo está recebendo um objeto estranho. É algo estranho. Então ele vai combater por isso dessa reação oposta, porque ele está combatendo. Então depois vai chegar o período da aceitação, né? Para poder depois esse remédio, essa medicação começar a fazer efeito. Mas os próprios psicólogos de início, os próprios psiquiatras, eles não entram já diretamente com as medicação. Eu costumo falar que nosso corpo é uma farmácia, né? Farmácia fisiológica. Então, todos os medicamentos, todos os remédios que tem por aí nas farmácias, nosso corpo produz, né? Os hormônios e tudo mais. Então, hoje tem vários tipos de tratamento para depressão, né, pastor? Atividade física, você entra com a questão de socialização, né? Você ter pessoas, né? Até mesmo na igreja, você conversar, né? Com quem está pastoreando a igreja, chegar no seu pastor, no seu líder, conversar, né? Trocar aquela ideia para você expandir sua mente, para você ver de uma forma diferente a vida, entender as suas dificuldades, suas limitações, fazer o autoconhecimento, que é aquilo que a gente falou em alguns episódios atrás, para você saber o que está acontecendo com você, né? Então, deixa o medicamento para a última ocasião, quando for, né, em algo mais agressivo para lidar aí, para combater. Uma coisa que você falou, pastor, muito interessante que eu achei, é na questão do cristão, né? Muita gente está em oração, está buscando, está lendo a Bíblia, né? E acha que não vai chegar a depressão, que não vai bater, mas pega todo mundo, né, pastor? Ninguém está imune à depressão, né? Não, de forma alguma. Você vê... Porque tem gente que fala assim, mas eu tô orando, tô na igreja, tô firme e forte. Quando de repente... A própria palavra diz, né, que os homens, por mais que eles foram extraordinários, eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Você vê, salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele sentiu o momento. Você olha para a situação de Elias. Elias foi um profeta referencial no Velho Testamento. Mas chegou um determinado no momento dele, ó, pra você ver, ele tinha acabado de sair de uma vitória, né? Eu costumo dizer que essas guerras na nossa vida cristã, os nossos ataques, ele nunca vem
antes de uma grande vitória, ele sempre vem depois de uma grande vitória. Você vê, Elias tinha acabado de passar por um momento de vitória, de conquista, tinha vencido os profetas de Baal e de Azera, e por uma simples palavra de uma mulher, ele se desestabilizou, cara. Total. Você entendeu? Uma palavra. Uma palavra. Então, às vezes, se a gente não estiver atento, né, a gente pode estabilizar. A pessoa ela pode ter conseguido conquistar o seu ápice financeiro. No outro dia, ela entrou em depressão, porque ela não soube lidar. O negócio retraiu ela já não tem a mesma liberdade de poder frequentar os mesmos lugares, de poder estar com aquele churrasquinho na esquina, o churrasco na laje, aquele futebol com a galera, ele sai de um mundo para o outro. Então é sempre depois de uma grande conquista também que vem grandes ataques emocionais. Exatamente. Precisamos estar muito atentos. Então a Bíblia diz que são homens sujeitos às mesmas paixões que nós não estamos isentos de passar por isso. E quando acontecer, querido, ser humilde o suficiente, procurar ajuda. Seus pastores, seus líderes, procurar ajuda de um profissional, né? Para poder auxiliar nesse tratamento. Exatamente. E entender que nós somos sujeitos às mesmas paixões. Pastor, já que você entrou nessa questão do espiritual, vamos explorar um pouquinho mais, que vai ser assunto interessante isso daqui. Quando a gente está, principalmente quando a gente entra em propósito, né? A gente é bombardeado com questões, né, psicológicas, emoções, situações que acaba desestabilizando. Assim como Elias, né, recebeu uma palavra de uma mulher, né? São 2 pontos, primeiro, né, que eu quero discutir aqui. Primeiro, né, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente fala para as pessoas, né, a forma como a gente direciona uma palavra, porque aquela palavra pode machucar, né, ou pode motivar a pessoa, né. Então é importante a gente tomar cuidado com a nossa língua, né, porque a nossa língua ela tem poder tanto para construir quanto para destruir, né. Um ponto importante, né, é blindar os nossos ouvidos, né, de quem a gente ouve, quem está falando aquilo pra gente, porque a gente tem que entender que a gente é mais semelhança do Criador. Esse é fato. Então a gente tem que blindar os nossos ouvidos, nossa mente, né? Justamente para não entrar, né, nesse quesito de depressão. E essa questão do espiritual. Em que momento que eu posso ou se eu posso me preparar quando eu fiz uma conquista, quando eu consegui algo? Existe uma forma de eu me blindar, porque a gente sabe que depois de uma conquista vai vir algo forte para tentar desestruturar. Legal, como que eu posso já blindar para antever essa depressão aí ou qualquer situação que vai enfrentar? Isso é uma pergunta boa para você, pastor. Isso aí chama-se contra-ataque. Porque você já atacou, você conquistou, né? Sim. O que acontece depois que uma pessoa conquista? Ela vai celebrar. Comemorar. Ela tinha que fazer o oposto. Ela tinha que orar. Ela tinha que consagrar por aquilo. Ela tinha que agradecer por aquilo. Ela não tinha que já no outro dia ter comprado carne e fazer churrasco. Não. É nesse momento de vulnerabilidade de uma conquista pro outro dia que vem um ataque. No seu momento de fragilidade. Momento de distração. Essa é a palavra. Exatamente. Você distraiu, vai ser o momento que o inimigo vai entrar. Elias conquistou. No outro dia ele estava, nossa, conquistei. Venci os 800 profetas. No outro dia, uma palavra. Uma palavra. Foi uma direção. Amanhã sua cabeça estará nas minhas mãos. Vou te matar. Sua vida, vou pagar a vida dos profetas com a sua vida. Uma palavra. Entendeu? Então, muitas das vezes, no dia da nossa conquista, no outro dia a gente não vai orar. Exatamente. A gente não vai consagrar, a gente não vai jejuar. A gente jejua antes para a conquista. Mas a gente não jejua depois da conquista. Pastor, você tá me falando algo que eu passei essa semana, você acredita? Olha só. Justamente, eu entrei num processo de 40 dias, né? Assim, simbolicamente falando, como de Jesus Cristo. Eu entrei num processo de 40 dias, orei, jejuei, falei, Senhor, está comigo, é isso, eu quero, preciso. Vamos. Fiz o processo inteiro, não falhei em nenhum dia, conquistei o que eu queria. E chegou no momento, né? Vamos comemorar, tô feliz tal e tudo mais. O que aconteceu? Não orei, não fui agradecer. Acabei tomando uma atitude, tomando uma ação, tomando um comportamento totalmente errado. Depois que aconteceu, falei, errei e pequei. Porque era para eu ter orado da mesma forma como eu pedi, eu deveria ter agradecido, ter orado, ter falado, Senhor, se é a tua vontade que continua e vamos avançar, vamos conquistar. Como tem a mensagem dos talentos, né? Se ele te deu um, então multiplica. Então, só que a gente esquece de orar, esquece de agradecer, esquece de, né, fazer com que tudo isso seja para honra e glória dele. E aí eu não fiz isso, eu não orei, eu não busquei. E justamente quando eu me dei conta, eu falei, errei. Aí voltei atrás, orei,
consagrei para depois eu tomar uma atitude, uma palavra. E é justamente isso que você está falando. Eu enfrentei isso essa semana, pastor. Exatamente, é o contra-ataque chama. Por que contra-ataque? Você já atacou com Jesus. Você já teve a conquista. Está ali estabelecido sua conquista. O que é o contra-ataque? Eu costumo dizer o contra-ataque, seja espiritual, seja emocional, seja na saúde. Ele vem como um grito de desespero para te desestabilizar. Entendeu? Esse grito de desespero seria na questão... O contra-ataque. O contra-ataque. O contra-ataque contra a sua vida naquela sua conquista. E aí você vai tentar fazer depois, começa a dar errado, o caminho não parece que começou. Mas o desespero meu? Não, o grito de desespero, aqui estamos falando espiritual, tá? Espiritual. Vamos falar seria do contra-ataque, do inimigo. Aqui? Tá. Se fosse emocional, seria da depressão. Tal. Sim. Como é espiritual, vamos falar aqui do nosso arquirrival, nosso arqui-inimigo, né? Satanás. Vamos lá. Então foi um ataque dele. Ele não age diretamente, mas ele tem os seus enviados. Né? Ele tem os seus seres espirituais que vai tentar, porque aqui estamos falando de área espiritual. A sua conquista foi espiritual, por mais que ela foi gerada no físico. Primeiro ela nasceu no espiritual. Então automaticamente a sua conquista foi gerada. Só que o grito de desespero é o quê? Eu vou desestabilizar para ver se ele compromete essa conquista e ele desacredita que ele conquistou. Então eu vou tentar atacar, eu vou atacar e eu vou tentar desestabilizar ele, porque se eu desestabilizar ele vai perder tudo que ele ganhou. Então é o grito. Então eu costumo dizer que é igual quando Jesus ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele levou nossas enfermidades, a Bíblia diz que ele levou sobre si. Jesus venceu. Jesus, ele estabeleceu a conquista, queira o inimigo ou não. Até ali, a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo pertencia a Satanás por causa do pecado. Mas o corpo de Jesus, que foi o sacrifício vivo, santo e agradável, nos perdoou. O sangue de Jesus nos justificou. É o sangue de Jesus que está justificando essas pessoas. É o amor de Deus que nos perdoa, está perdoando essas pessoas. Sim. Então tem como sair dessa, cara. Jesus estabeleceu, por mais que essa pessoa entrou nessa crise, nesse momento de depressão, quero dizer para ela que ela vai sair dessa em nome de Jesus. O nome já tá saindo dessa. A partir desse vídeo, eu creio que em nome de Jesus ela já tá conseguindo enxergar, né, tudo que tá acontecendo e tá recebendo essa mensagem aí para você que está aí assistindo da sua casa, no seu celular, notebook ou no seu iPad, qualquer lugar que você esteja, que você receba essa mensagem, essa energia que hoje tá aqui, ó. Tudo que o pastor tá falando aqui tá acontecendo nesse ambiente e tudo tá sendo para honra e glória do Senhor, para prosperar, porque Ele deseja para nós é que a gente prospere, é coisa boa, coisa que faça a gente crescer e edificar a vida do próximo, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Ele disse, eu bem sei o plano que eu tenho a seu respeito, plano de paz e não de mal. Exato. Plano de vida, não de morte. Vida e conquista e prosperidade. E a depressão o quê? Ela vai fazer o oposto, ela vai trazer insatisfação, sentimento de não ter mais prazer na vida, né? Diminui o seu humor, a satisfação, disposição, os pensamentos ruins. A depressão já começa a trazer aqueles pensamentos ruins, pensamento de morte, pensamento suicida, pensamento de incapacidade, pensamento que não vai vencer. Cara, a Bíblia diz, em Cristo somos mais que vencedor. Nós já vencemos com Cristo no Calvário. Então nós vamos vencer. Essas pessoas que estão passando por este momento, eu tenho a certeza que é só um momento, não vai ser para ela permanecer. É só uma fase e ela vai vencer. Isso que você está falando, pastor, é muito interessante também, porque tem pessoas que estão nessa situação, né? E já impactou aí o neural dela, a mente dela, né? Porque ela já está se arrastando na vida. E a pessoa ela não se faz essa autoanálise, ela não se conhece. E aí tem muitas pessoas que começou a entrar em depressão e começa a usar substância, drogas ou até mesmo remédio, que às vezes até potencializa o estado da depressão. Porque a gente está falando de várias situações, né? A fisiológica do nosso corpo, né? De como ele reage aos hormônios e tudo que está acontecendo no nosso cérebro. Então a pessoa começa a ficar dependente de drogas, começa a ficar dependente, quer sair da igreja, quer começar a fazer coisa errada, entra pros vícios, né? Bebidas alcoólicas, jogos de azar, prostituição, e aí vai uma outra série de coisas que acaba cometendo a vida das pessoas, né? Isso, elas têm que ficar muito atenta para justamente ela não fazer um caminho seguir um caminho que vai fazer com que potencialize ainda mais a depressão. Sim, ela vai ficar cada vez mais angustiada, né? Com certeza. É fazer o caminho oposto, né? Se ela acredita em algo, ela se opõe àquilo ali, então automaticamente ela vai querer preencher o vazio que Deus preenche com outras coisas. Então, na verdade, a depressão é um grande vazio. É o síndrome do coração partido, né? Quando você perde alguém que você ama, você perde algo que você conquistou, é como se faltasse algo, te levasse um pedaço do seu coração embora. Né? Por isso que a gente fala síndrome do coração partido. Por causa disso, é aquela dor insuportável, aquela dor no peito, aquela angústia que parece que você vai morrer.
né? Parece que você não, cara, não vai procurar outros caminhos. Não vai procurar as drogas, né? Tanto é como eu acabei de falar, o psiquiatra ele vai usar, né, o Rivotril, entre outros medicamentos, como o último caso. O último, ele vai tentar terapia, ele vai tentar técnicas de respiração, né? Ele vai tentar as formas, todas os meios, as manobras para que essa pessoa não utilize. E quando vai utilizar, ela já não entra direto na tarja preta, ela vai entrar nos tarja vermelha, que já não são substâncias proibidas, não são drogas de grande potencialização, sim, mas que resolve, para depois, no quarto estágio, ele entrar com tarja preta. Então, você vê que até mesmo os próprios psiquiatras e os próprios psicólogos, eles vão trabalhar isso, sim, entendendo. Por quê? Porque nós estamos em uma evolução. O que nós sabemos hoje sobre a mente humana é coisa recente, 60 anos para cá. Coisas que está acontecendo agora, a ciência ela vai saber descobrir para poder resolver daqui 50, 60 anos. Então são estudos, estudando a parte cognitiva do homem, estudando cada ser humano dentro dos consultórios, dentro dos hospitais, né? Então, assim, dentro dos centros de terapias. E ali vai estudando-se o ser humano. E diante disso vai vendo as causas e os efeitos. Então, as medicações, a droga, tudo isso vai mexer. Uhum. Cara, você já tá para baixo, você vai usar droga. Uhum. Entendeu? Você já tá agitado, você vai usar cocaína? A cocaína, ela acelera o metabolismo. Uhum. Você já tá para baixo, vai usar maconha? Ela te deixa mais para baixo ainda? Né? Então, são coisas que às vezes as pessoas vão utilizando de meios e recursos. Eu falo porque droga tem a particularidade de falar. Sim. Né? Você vai pegar um crack aí que você vai utilizar, que sua adrenalina vai de 0 a 1 milhão por hora em fração de 15 segundos. Em 15 segundos acaba o efeito, mas em 15 segundos você pode ter o pior. A cocaína, ela vai ter um efeito aí baseado em 15 a 30 minutos. 30 minutos já acabou, só que nesse tempo pode ser o suficiente para você retirar a sua vida. Né, para um negócio causar um problema maior. O efeito de uma maconha, de 1 hora, 2 horas, ali o seu prazer de sensação. Cara, nós precisamos de algo que preencha o vazio, que seja eterno, que seja para sempre, né, que preencha o vazio. E Jesus é esse ser sobrenatural, vazio. Esse Deus, este amigo, este conselheiro, este príncipe da paz, que tem essa paz para nossa vida, né? Exatamente. Então é bem isso. E pastor, e qual que é o momento então que seria o passo ou a maneira correta de usar o medicamento? Quando já passou por todos os processos, já fez a parte do TCC, né, que procurou a pessoa desenvolver questão de exercícios físicos, vitaminas, né, naturais, para poder mexer na parte neuronal, vai falar sobre cérebro reptiliano, para poder trazer a estima, o cérebro frontal, amígdalas, onde está toda a questão dessas sensações, dessa parte química que cerebral, afeta, né? Que afeta realmente a parte cognitiva, né? A parte neuronais. Então, esse é o primeiro processo. Depois vai vir a parte, né, que eles vão trabalhar terapia de respiração, eles vão tentar fazer toda aquela forma, aquela manobra para que você ainda não entre na parte de medicação. Cara, passou por tudo isso, não conseguiu, aí sim. Ou no caso a pessoa já chegou lá e eles já detectaram de emergência que essa pessoa já está em depressão em nível profundo mesmo. Ela já está em isolamento, já não trabalha, ela já não tem mais prazer na vida, ela não tem mais alegria, vontade de viver, o sintoma é que ela vai morrer a qualquer momento. Então, nesse caso de emergência, eles vão entrar com tratamento de medicação. Agora, se essa pessoa não chegou a este momento, nesse momento, em um psiquiatra ou um psicólogo, eles vão tentar todos os meios aí, desde parte de fazer um exercício físico, parte de vitaminas, parte de treinamento de respiração, né? Respiração quadrada, respiração normal. Enfim, isso aí são muitas coisas que envolvem. São várias equipes trabalhando, né? São técnicas que vai poder falar, então isso entra dentro do TCC, né? Que aí entra o psicólogo para fazer o acompanhamento, ou o psiquiatra, né? Que esteja fazendo tratamento. Pastor, mas a parte de mexer através de ondas elétricas no cérebro funciona? Não funciona, já foi provado tudo isso, cara. Então eles vão fazer todo o caminho natural, né? Natural. Processo fisiológico do ser humano, né? Ele tem tudo que precisa no nosso corpo. Porque senão vai colocar um corpo estranho dentro de você. A medicação é um corpo estranho, cara. É algo que realmente vai afetar de uma forma direta o seu metabolismo. Então eles vão tentar todos os meios de uma forma natural para poder te auxiliar. E junto disso aí, não esqueça de Deus, né? Exatamente. Da palavra. É isso que eu ia entrar agora, pastor. Para nós cristãos, né, o primeiro remédio que a gente recorre é na Bíblia, né? É na Bíblia, na igreja, na oração, em jejuar, né? E qual que seria um tratamento para o espiritual, para a gente que é cristão, o primeiro recorrer em qual momento, em qual situação da Bíblia? Cara, primeira coisa, quando a gente acontece aqui, da gente estar remetido a esses sentimentos, seja ele ansiedade, seja ele depressão, né?
Cara, nós precisamos colocar dentro da nossa casa, criar um ambiente dentro da nossa casa. Eu costumo criar um ambiente espiritual. Como criar um ambiente espiritual se eu não estou conseguindo orar, pastor? Como criar um ambiente espiritual, pastor, se eu não consigo jejuar, pastor? Como eu crio um ambiente espiritual, pastor, se eu já perdi a fé? Louvor. Deus habita entre os louvores do seu povo. Coloca louvores calmos. Louvores que vai em direção à sua alma, que vai em direção ao seu espírito. É um remédio. O louvor é um remédio para a nossa alma. Davi fazia isso, né? Davi fazia. Você vê quando Saul estava passando pelos picos de depressão, ali aquela síndrome do pânico, quem chegava lá? O tangedor. Um menino que tinha unção de adoração, né? Que realmente colocava Cristo no centro dos seus louvores. Então é isso, pegar louvores cristocêntricos, cara. Louvores que falam de Jesus. E de preferência, louvores que não sejam muito agitados, porque a pessoa já está agitada ali já, né? Ela já está com aquele momento de trânsito. Então, cara, colocar louvores que vão mover a sua vida. E esse mover do louvor vai começar a trazer a cura, vai trazer o refrigério, vai trazer o ambiente de Deus, vai começar a limpar a casa, vai começar a varrer a casa espiritual, né? Se houver um demônio, o demônio não vai permanecer dentro de um ambiente que está presente de Deus. Né? Uma casa ou vai reinar o mal ou vai reinar o bem, não reina dois juntos. Os dois não ficam em um ambiente só. Não tem como, um reino dividido não prospera. Então eu tenho a certeza que quando a gente começa a preparar a nossa casa para Jesus, todo dia que eu levanto, eu coloco uma ministração de um louvor, eu preparo o ambiente, eu estou indo para a faculdade, eu coloco um louvor. Depois disso, o que vai acontecer? Vai começar a ativar o ambiente, você não tem força para orar. Coloca uma pregação, a palavra de Deus é que purifica, que limpa. Jesus diz assim, vós sois limpos pela palavra. Então a palavra de Deus tem poder para limpar a nossa mente, as coisas que estão impregnadas de uma forma terrível, brutal, que está afetando a nossa vida, está afetando o nosso relacionamento com a sociedade, com a igreja, com o grupo da célula, com a família. Então, automaticamente, você vai começando a ativar. Depois, ativando, você vai ter força para orar de novo. Você vai ter a fé novamente para ativar a sua parte espiritual e automaticamente você acaba saindo dessa. Mas então o diabo sempre vai falar que não tem saída. Tem sim. Sempre tem saída. Sempre e é tem como saída. Eu costumei dizer, até a ciência ela prova que 90% de pessoas que chegam com crise de ansiedade, ou 100% que chega, 90% se recuperam. Né? E as outras 10% é a parte que ficam dependentes aí da situação, que aprende só a controlar a ansiedade. Né? Ela não consegue exterminar. Né? Então tem pessoas que conseguem exterminar profundamente todo o mal, todo o dano da ansiedade e da depressão. Tem pessoas que aprendem a viver com os picos, ela aprendeu a controlar. Então isso também é uma situação boa, mas ela se torna ruim porque você aprende a conviver com a situação ali. Você vive num pico, né, de sensações e emoções. Quando acontece de acontecer lá em cima, eu sei o que eu faço. E não é isso, cara. É sanar, é eliminar o problema. É eliminar a depressão, eliminar a ansiedade, eliminar o medo, eliminar a síndrome do pânico, né? Então é isso, e somente é dessa forma, porque a própria ciência ela prova isso. Exatamente. Que realmente a medicação é o último estágio e ela não tem eficácia de 100%, ela vai ter ali a sua eficácia ali dentro daquele momento que aquela pessoa está vivendo, mas para poder trazer ela de forma que ela possa voltar a passar pelos processos, né? Pelos primeiros processos, né? Desde parte de vitamina, parte de treinamento, exercícios físicos, terapia de respiração, enfim, toda essa questão. Exatamente, porque aí entra o autocuidado, né? A questão de uma alimentação, de uma atividade física, né? De socializar, de conversar, de interagir Comer com outras na hora pessoas. certa. Comer na hora certa, Pastor, tem dormir hora na hora certa? certa. Pastor, tem hora certa para comer? E aí, tem? Até que hora você pode comer? Que é aconselhável pela ciência. Até que hora? Tem horas? Tem, cara. O ideal é você comer de uma forma até leve até 10 horas da noite. Passou de 10 horas da noite, você vai comer, você pode ver, você vai dormir com a sensação de estar cheio demais e parece que aquela noite ela fica insuportável. Você começa a ter pesadelo, você começa a acordar a noite inteira, começa a levantar para ir no banheiro. Então, cara, principalmente quem tá com depressão, crise de ansiedade, deu 8 horas, se alimenta e depois puder tomar um chazinho para deitar, descansar, relaxar, uma sopinha. Ficar numa programação tranquila, não vai colocar filme agitado. Não vai colocar músicas agitadas, vai colocar coisa que vai começando a te desligar. De preferência, 10 horas já desligou o aparelho celular, desligou a televisão, desligou o iPad, desligou o notebook. Você vai ver que a sua noite vai começando a ficar tranquila e você vai ter uma noite abençoada de sono. Exatamente, porque vai melhorando tudo, né, pastor? Melhora o seu sono, qualidade de vida, você acorda com mais disposição, mexe com a sua autoestima, né, do homem, da mulher. Então você fica renovado pro dia para estar mais forte, para trabalhar, para você sair para fora, conquistar, né, o que você quer, o que você deseja, né? Sim. Então é importante fazer essa rotina, né?
E falando em rotina, você tem alguma rotina, pastor? Quando você acorda antes de dormir? Conta pra gente aí. Vai ser interessante o pessoal que te conhece um pouco saber um pouquinho da sua rotina, como que você faz. A rotina pastoral ela é um pouco alucinante o ritmo, né? Uhum. Só que eu aprendi a fazer uma coisa, eu aprendi a me organizar dentro da minha rotina. Então eu tenho uma rotina desde a parte da manhã, né? Eu levantei de manhã, eu vou fazer todo o processo natural ali. Depois eu vou ter minha leitura bíblica, levo o devocional. Faz o devocional de Levo manhã. minha esposa para o trabalho. Volto e continuo toda a programação diária, né? Sou filho, tenho pai e mãe que eu auxilio no cuidado. Uhum. Meus pais, né, hoje não tem mais a mesma mobilidade. Pego meu filho a meio-dia, fico com ele, dou tempo de qualidade, estuda com ele, faz o que tem que ser feito, coloco para dormir. E à tarde eu já tenho a programação de ir para a faculdade, né? Os dias que eu tenho a faculdade. Voltando os dias de faculdade, tenho minhas programações de culto, tenho reuniões de liderança na igreja, os ministérios, né? E aí eu tenho reuniões que eu vou ter reunião coletiva, que eu faço com todo o grupo, eu tenho reunião pessoal com cada ministério, né? Eu tenho as programações externas, tenho o meu esporte que eu gosto de praticar, gosto de fazer academia, eu tenho meus dias de ir para academia. Uhum. Então eu tenho um dia cheio, porém dentro de uma organização. Foi quando eu aprendi a viver. É possível você ter um dia cheio, porém ter um dia extremamente organizado. Então eu tenho hora para estudar, hora para ler a Bíblia, eu tenho hora para estar com a minha família, eu tenho hora para fazer a faculdade, eu tenho hora para ir para o culto. Então é tudo dentro de um cronograma. Eu aprendi a me organizar. Depois que você se organiza, cara, você começa também a ter uma vida de paz, uma vida plena, uma vida de abundância. E aí nada te interfere mais no seu dia a dia. Muito bom, pastor. Pastor, estamos chegando na reta final já do nosso podcast aqui. Cara, tremendo, foi sensacional, palavra que edifica, né? Não só a gente que está nessa atmosfera aqui, nessa energia boa, gostosa, prazerosa, mas o pessoal que está assistindo também em casa, que está compartilhando aqui dessa nossa conversa, dessa nossa transformação aqui, né? De corpo, espírito, mente. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, para depois a gente fazer uma oração para a gente encerrar bacana, né? Porque a gente precisa renovar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, e precisa encher de algo de Deus, preencher o vazio, né? Como você citou, do nosso coração vazio, ele é Jesus Cristo, é a única coisa que falta na gente, é esse amor eterno que dura para a gente poder conseguir ser um ser humano completo. Então deixa uma mensagem para a gente aí, edificante. Quero deixar uma palavra ao coração de vocês e fazer algo expositivo aqui. Eu gosto de falar sobre esse positivo que vem da alma da gente, né? Vem de dentro para fora. Vem de Jesus, né? Quero primeiramente dizer que tudo que nós passamos em nossa vida, ela tem um real propósito. Ela tem um real propósito de tratamento, ela tem um real propósito de crescimento, ela tem um real propósito de aperfeiçoamento, tem um real propósito de valores, tem um real propósito de cultura. Então, em tudo isso, Deus vai sempre nos ensinar. E eu entendo que tudo que acontece na nossa vida não é para nossa morte, mas é para edificação. Mas que uma coisa nós devemos ter no nosso coração, é aquilo que o salmista falou. Acabei de dizer isso aqui em Salmos 42, ele falou, olha, por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele. Ou seja, isso eu quero te dizer que você vai cantar o hino da vitória. Que essas pessoas elas vão celebrar a sua conquista, que elas vão vencer esta depressão, que elas vão sair deste mal que interferiu em sua vida familiar, vida profissional, vida financeira, vida secular, vida social, porque acaba estrovando o social, e que você vai sair fortalecido. Cara, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que vai produzir a vida em você, só nele está a verdade, fora dele não há verdade, e ele é aquele que produz todos os nutrientes para a tua vida. Ele é conhecedor das suas células, ele é conhecedor do seu corpo, porque a Bíblia diz que quando Jeremias, ainda informe no seu ventre, Deus já tinha o preparado, já tinha o consagrado, já tinha o formado. Então você é a criação de Deus, você é o projeto do Senhor, e Deus te gerou para ser um conquistador, um vitorioso e para ter uma vida próspera e abundante, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Vamos para a oração então, final? Então bora, com você, pastor. Oremos. Onde você estiver agora, feche os teus olhos, curve a tua cabeça, que o teu coração venha estar conectado com Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos nesta tarde tão abençoada, nesse dia tão abençoado, orar por esta pessoa que está em casa, talvez por esta crise, né, tão terrível de depressão que ela estava vivendo. Eu quero declarar agora, Senhor, se algum mal está dentro da sua casa, se ela foi alvo de bruxaria, de macumbaria, de magia negra, se algo que foi interferido na sua vida tem a ver com parte espiritual, que ela venha a ser neutralizada agora.
No nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem. Esta casa pertence a Jesus, esta família pertence ao Senhor Jesus. Estes filhos não serão filhos maléficos, serão filhos da benignidade, serão filhos do altar, serão filhas do altar, serão filhas prósperas no Senhor, serão filhas modelos para essa geração que não vão se corromper, serão filhos abençoados, extraordinários. O seu casamento não será afetado por obras malignas que vêm em direção à sua vida, que está trazendo mal-estar no seu casamento. Isso gerou depressão. Nós queremos orar também para que toda obra de amarração no seu casamento seja neutralizada, que o seu casamento venha a fluir, que você volte a amar o seu marido, que você volte a amar a sua esposa, que você volte a amar as programações em família, que Deus te leve aos caminhos de nova conquista, que neste mês de outubro, que Deus possa proteger nossas crianças contra toda a obra do mal, contra todas as investidas do inimigo, porque neste mês, onde se faz sacrifício para mover a vida espiritual através das crianças, para afetar as nossas crianças, para entregá-las na mão de entidades malignas, eu repreendo que as nossas crianças são de Jesus, a sua família é de Jesus, a tua casa pertence a Jesus, os teus filhos são do altar. Eu quero declarar que neste momento, toda depressão bate em retirada, toda crise de ansiedade, toda síndrome do pânico, todo medo seja neutralizado e que você possa romper e viver o sobrenatural e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, cubra o teu coração, a tua mente, não agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Daniel? Amém. Tremendo, pastor. Hoje foi sensacional, hein? Hoje foi tremendo. O que você achou de hoje? Cara, não tem nem palavras. Hoje eu sinto que Deus ele operou de uma forma sobrenatural e vai tirar pessoas de dentro do quarto que estavam trancadas. Exatamente, a pessoa que já chegou no limite dela, que estava sem saída. Tenho certeza que você que está ouvindo aqui, que você achou que era o seu fim, é apenas o começo de uma história que você tem para transformar muito mais vidas, né, pastor? Senti isso e senti que Deus hoje tirou pessoas de calabouços, de quartos escuros e sombrios. Eu senti isso. Eu senti que hoje esse dia foi um dia especial para tirar pessoas de lugares obscuros na raiz da sua alma. Sair daquele luto, né? Tremendo, escuro, profundo. Aquela prisão que estava trancando hoje, ela saiu dessa. Foi liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Obrigado, benção. Deus abençoe. Tamo junto até o fim, hein? Até. Se Deus quiser. Esse foi mais um podcast de hoje. Já quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você não assistiu os episódios anteriores, te convido a assistir. Vai estar na descrição do vídeo aqui. Todos os episódios que a gente gravou dessa série e já fique atento para o próximo, porque o final vai ser benção também. Vai ter o próximo vídeo aí, semana que vem, na quinta ou sexta-feira já vai estar disponível para você assistir. Então fica conectado com a gente, curta esse vídeo, compartilha com quem esteja precisando. Segue também a gente nas redes vizinhas aí, no Spotify, Instagram, TikTok e tudo mais. Então vem com a gente nessa jornada de transformação de corpo, espírito e mente. Um abraço e até a próxima.